Olá, meu nome é Renata Nakano, eu sou idealizadora e diretora-geral do Clube de Leitura Quindim. Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a importância de conversar sobre racismo em casa. Essa é uma discussão que, felizmente, tem crescido, muito por conta do movimento negro, e como reflexo a gente vê também na literatura infantil uma série de autores ocupando esses espaços e trazendo essas pautas para a discussão na infância. Mas o que acontece quando a gente fala sobre racismo? E será que falar sobre esse assunto não vai torná-lo presente de uma maneira ruim? Será que somos todos iguais? Já que somos todos iguais, a gente não precisa falar sobre isso? Enfim, a gente vai trazer aqui nesse vídeo uma série de questões que às vezes surgem quando a gente propõe uma reflexão sobre esse tema. Dos grandes diálogos performados por Morgan Freeman, nos seus quase 60 anos de carreira, um dos mais lembrados é uma entrevista que ele deu para o Mike Wallace em 2006, em que ele fala que a melhor forma de combater o racismo seria não falar sobre ele. O Morgan Freeman entendia que essa discussão acabava fomentando uma situação de vitimismo de pessoas negras, em que o racismo então precisaria ser superado e deixado ali no passado. O problema com esse posicionamento é que o racismo não é algo do passado. E, além disso, como a gente vai falar um pouquinho mais adiante, eu acho que é importante a gente falar sobre essa abordagem do esquecimento, que ela é bem problemática. Bem, primeiro que se a gente reproduzisse essa ideia, né, de que falar sobre algo, sobre um problema, apenas fomenta o problema, alimenta o problema, então a gente não teria nem aula de história. O que, de certa forma, seria até conveniente, uma vez que a história nos mostra como as conquistas antirracistas elas se deram por meio de muita luta, muito barulho e nunca por meio do silêncio. Por exemplo, a Guerra Civil dos Estados Unidos, a abolição da escravatura, as revoltas e boicotes que levaram ao fim do apartheid, os protestos que criaram a Lei dos Direitos Civis, as lutas por independência das nações africanas no século XX. A importância da gente conhecer e conversar sobre racismo e sobre história é muito, muito, muito grande. Principalmente porque muitas pessoas ainda acreditam no mito da passividade da pessoa escravizada, que não teria resistido à escravidão, não teria lutado. Pessoas que acreditam que o processo de miscigenação, de certa maneira, teria aliviado toda essa dor, como se ele não tivesse sido um processo extremamente violento. Então, o racismo seria algo só do passado, algo que ressurge somente na injúria e na ignorância de uma pessoa ou de outra. Dizer que não enxerga cores parece ser muito bonito, muito florido, né? Essa ideia de que somos todos humanos, somos todos iguais e tudo mais. Mas na prática, nada disso funciona. Não funciona porque o racismo não é fruto da ignorância individual ou da injúria, mas é o resultado de um processo de dominação e exploração intrínseco da estrutura do sistema em que vivemos. Então, de acordo com os dados de 2022 do IBGE, 43,5% só dos brasileiros se declararam brancos, enquanto 55,5%, a maioria, se declararam pretos ou pardos. Ainda que por pouco as pessoas brancas sejam minoria numérica no Brasil, elas são também 79,1% dos proprietários de grandes estabelecimentos agropecuários e 69% também dos gestores do país. Enquanto isso, as pessoas pretas ou pardas, elas representam 72,9% das pessoas abaixo da linha da pobreza no Brasil. Ou seja, falar que você não vê cor é uma falácia e é uma hipocrisia numa sociedade em que isso está extremamente claro na concentração de riqueza. Então é isso, gente. A visão individual do Morgan Freeman, com todo o respeito que a gente tem por ele, ela não sustenta os dados que se apresentam. Se o racismo é um problema que está na estrutura da nossa sociedade, da maneira como a nossa sociedade está estruturada, está organizada, não falar sobre ele apenas silencia um fato que está dado. Então, não falar sobre isso apenas dificulta o momento em que as crianças, os nossos filhos,
inevitavelmente entrarão em contato com o racismo, seja na mídia, seja na vida profissional, seja indo à padaria, né? Qualquer lugar, porque ele está presente em toda a nossa sociedade. Quanto antes a gente discutir sobre racismo, melhor as crianças estarão preparadas para lidar e navegar sobre essas experiências e reconhecer essas estruturas opressoras com mais facilidade, evitando assim que elas reproduzam esses comportamentos de uma maneira naturalizada. Ou seja, falar sobre racismo é a melhor maneira da gente lutar contra ele. Às vezes pode inclusive ter um medo de se falar sobre um tema que é um tema que envolve muita violência. E a gente às vezes acha que a criança não vai conseguir processar ou contextualizar de uma forma bacana. Mas a gente precisa ter cuidado, acima de tudo, de não alienar a infância, de não alienar a criança. Principalmente quando essas estruturas são colocadas na nossa sociedade muito cedo, que é o que acontece com o racismo. E não é muito melhor quando a gente consegue conversar num ambiente saudável sobre um tema polêmico, do que esperar esse tema e aquela situação acontecer para você conversar dentro de uma violência? E nisso, a literatura infantil, ela, numa leitura compartilhada, ela vai permitir esse tipo de troca, esse tipo de interação. Ela vai abrir porta para um debate saudável, num ritmo que você, como adulto, consiga lidar também, porque é difícil para a gente, às vezes, conversar sobre temas que envolvem violência. Então, gente, o antirracismo, ele não é um tabu. Não deve ser tratado como tabu, não deve ser limitado por uma questão de restrição de idade. A gente tem que entender que o nosso silêncio, ele não remedia o racismo, ele reforça. E você? Você já conversa sobre esse tema na sua casa? Conta aqui qual que é a sua abordagem, qual a sua estratégia para conversar sobre isso com seus pequenos. E se você quiser receber livros que falem sobre esse tema ou que tragam representatividade, inclusive representatividade positiva, não deixe de conhecer o nosso projeto. Entra aqui no nosso site, quindim.com.br, e tem acesso ao nosso clube de assinatura de livros infantis. E é isso, por hoje é só, e até a próxima. Até lá, boas leituras.